do 104º dia. 2 Crônicas 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois, mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo e disse: Levitas, escutem o que vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo o que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor nosso Deus, o rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo onde Deus mora e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo. Por isso, o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém. E o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês o sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dele. Estavam ali os seguintes levitas: do grupo de Coate, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, do grupo de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel, do grupo de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, do grupo de Elisafã, Sinri e Jeuel, do grupo de Asaf, Zacarias e Matanias, do grupo de Emã, Jeuel e Simei, do grupo de Jedutum, Semaías e Uziel. Esses homens mandaram chamar os outros levitas e todos eles se purificaram. Depois, de acordo com o que o rei, obedecendo a ordem de Deus, havia mandado, foram purificar o templo. Aí, os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo. Tiraram de lá dentro tudo o que era impuro e levaram para o pátio. E dali os levitas levaram para fora da cidade até o vale do Cedron. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No dia 8 já haviam chegado até a sala de entrada do templo. Trabalharam mais 8 dias e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias e lhe disseram: purificamos o templo todo, incluindo o altar onde os sacrifícios são queimados, com todos os seus objetos, e a mesa para os pães oferecidos a Deus, com os seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acaz, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante o seu reinado. Nós os purificamos e colocamos em frente do altar de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo, mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém
e foram juntos ao templo. Ezequias mandou que trouxessem 7 touros novos, 7 carneiros, 7 ovelhas e 7 bodes, a fim de oferecê-los como sacrifício para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá e para purificar o templo. Então ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecessem os animais no altar. Primeiro, os sacerdotes mataram os touros novos, pegaram um pouco do sangue e borrifaram o altar. Depois, fizeram o mesmo com os carneiros e as ovelhas. Em seguida, pegaram os bodes, que eram os sacrifícios para tirar os pecados, e os levaram ao rei e às outras pessoas, para que colocassem as mãos na cabeça deles. Então, os sacerdotes mataram os bodes e despejaram o sangue ao pé do altar como sacrifício para tirar o pecado de todo o povo, pois o rei havia ordenado que o sacrifício que era completamente queimado e o sacrifício para tirar os pecados fossem oferecidos em favor de todo o povo de Israel. Ezequias obedeceu à ordem do rei Davi e à ordem que o Senhor Deus tinha dado por meio de Gade, o profeta do rei, e do profeta Natã. Ele pôs no templo os levitas com seus pratos musicais, harpas e liras. Os levitas estavam ali de pé, com aqueles instrumentos musicais que Davi havia mandado usar, e os sacerdotes tinham trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem no altar o sacrifício que ia ser completamente queimado, e logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos de louvor a Deus, o Senhor, acompanhados pelas trombetas e pelos outros instrumentos musicais. Todos adoraram a Deus e os hinos e o toque de trombetas continuaram até o sacrifício terminou. Em seguida, o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus. O rei e as altas autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e pelo profeta Asaf. Cantaram cheios de alegria e depois se ajoelharam e adoraram a Deus. Então Ezequias disse ao povo: vocês se dedicaram ao serviço de Deus o Senhor. Portanto, venham ao templo e ofereçam sacrifícios como ofertas de gratidão a Deus. O povo fez o que o rei mandou, e alguns, por vontade própria, apresentaram sacrifícios para serem completamente queimados. Para esses sacrifícios, ofereceram a Deus 70 touros novos, 100 carneiros e 200 ovelhas. Para as ofertas de gratidão, foram oferecidos 600 touros e 3.000 carneiros. Não havia sacerdotes em número suficiente para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados, e por isso os levitas os ajudaram até terminarem os sacrifícios. A essa altura, outros sacerdotes já se haviam purificado. Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, houve também a oferta da gordura dos animais oferecidos como sacrifícios de paz. E houve as ofertas de vinho que acompanhavam os sacrifícios que eram completamente queimados. Assim, começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa. Segundo Crônicas 30. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel.
O rei, as altas autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar essa festa no segundo mês do ano, porque não tinham podido fazê-lo no tempo marcado, isto é, no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes que se haviam purificado eram poucos e o povo não se havia reunido em Jerusalém. O rei e o povo acharam bom o seu plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, desde a cidade de Berseba no sul até a tribo de Dan no norte, convidando todos para virem a Jerusalém a fim de tomar parte da festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel, pois já havia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. Os mensageiros obedeceram à ordem do rei e levaram as cartas do rei e também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Elas diziam assim: povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e assim ele voltará para vocês que escaparam do poder dos reis da Assíria. Não sejam como seus antepassados e como seus patrícios, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venham ao templo que ele separou para a sua adoração para sempre e adorem a Deus, a fim de que ele pare de ficar irado com vocês. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e os deixarão voltar para casa, pois o Senhor nosso Deus é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para ele. Os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon, no norte, mas todos riram e caçoaram deles. Porém, algumas pessoas das tribos de Aser, de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá, Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar a festa dos pães sem fermento. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios e também os altares onde eram queimado incenso e os jogaram no vale do Cedron. No dia 14 do segundo mês, mataram os carneiros para a festa da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas ficaram com vergonha e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo de acordo com o que mandava a lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas davam o sangue dos animais aos sacerdotes e estes borrifavam o altar. Havia ali muitas pessoas que estavam impuras e por isso os levitas precisaram matar os carneiros que essas pessoas ofereciam, a fim de dedicá-los a Deus, o Senhor, pois muitas pessoas das tribos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon haviam comido o jantar da Páscoa sem terem se purificado, como manda a lei de Deus. Mas Ezequias orou em favor delas, dizendo: ó Deus bondoso, perdoa todos os que com todo o coração te adoram. A ti, ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados, perdoa-os, ó Senhor, ainda que eles não se tenham purificado de acordo com a lei do templo. O Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante 7 dias,
todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento. Todos os dias, os sacerdotes e os levitas louvaram a Deus, tocando bem alto os instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido tão bem o culto de adoração. Durante 7 dias, todos tomaram parte na festa, apresentaram as ofertas de paz e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí concordaram em festejar mais 7 dias e assim fizeram com muita alegria. O rei Ezequias deu ao povo 1000 touros novos e 7.000 carneiros, e as altas autoridades deram 1000 touros novos e 10.000 carneiros para a festa. E os muitos sacerdotes se purificaram. Assim, todo mundo ficou alegre. O povo de Judá, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que tinham vindo da terra de Israel e os estrangeiros que moravam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o tempo de Salomão, rei de Israel e filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim. Os sacerdotes e os levitas de pé pediram as bênçãos de Deus para o povo, e Deus, no seu santo lar no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles.